Nossa, cara, eu tô até aqui, tô um cara desde sexta-feira mandando mensagem pra mim aqui, um condômino, com esse problema. Deu 22 horas, né, e a pessoa acaba não respeitando, né, arrasta móveis. E aí entra toda aquela questão. O barulho que a gente fala é barulho, aqueles barulhos, televisão muito alto, algazarra. Agora, barulho do dia a dia, ainda que fora do horário, por exemplo, como que eu vou impedir o cara? Ó, você não pode arrastar uma cadeira para jantar, né? Então a gente tem que ter alternativas. Ó, coloca um feltro. Tudo bem que a acústica hoje, cara, 2 andares acima pode até refletir embaixo. Sim. Mas eu sempre falo, pô, se refletir embaixo, o de cima que você tá reclamando também teria que ouvir, teria que incomodar. E da mesma maneira que a pessoa que faz barulho, existe também o bom senso de quem ouve o barulho. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de iniciar nosso programa, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das atualizações do canal da Conde TV. Não podemos deixar de agradecer ao nosso patrocinador SimHub, nosso patrocinador master e único. Obrigado pela confiança. E o nosso tema vai ser com o nosso amigo Walter Pérez. Vamos lá, Valtinho, mais um. Dá o hype. Deu hype. Eu não sei que raio de hype é esse, mas deu hype que tanto o Walter fala, gente. Pelo amor de Deus. Só tem dado hype no nosso programa. Acho que a gente deve ser nosso programa deve ser o que mais tem hype na Conde TV. Isso aí. Então deu hype, pessoal, por favor. E hoje nós vamos falar um tema importante, que são os conflitos em condomínio. Você acha que em 20 minutos a gente consegue falar nisso? A gente vai ter uma série, né? Uma minissérie. Eu falo porque, assim, os conflitos em condomínios, eles são vastos, mas eles são muito por problemas interpessoais, né? Então, falta, às vezes, um pouco de bom senso nas pessoas, empatia. E não é só o fato do condomínio, né? É a população em geral. Eu conversava isso ontem num evento, sobre essa coisa da pessoa pensar no outro. Eu vinha para cá, eu estava no trânsito, e antes de chegar na Faria Lima, eu estava numa rua ali, e ali é mão dupla, não tem como você ultrapassar. E um cara do nada veio, ultrapassou todo mundo, e foi num gás danado. Deu sorte que não veio ninguém virou da Faria Lima naquela rua, e acabou. Ou seja, o cara está pensando só nele. Sim. Todo mundo está ali na fila, todo mundo quer entrar na Faria Lima. Aí o bonitão entrou. Conflitos que a gente tem em condomínio. Por exemplo, vagas de garagem. Tem conflito de vaga de garagem nos teus condomínios? Quase nada, gente. Tem vaga de garagem, tem muito conflito, principalmente, gente, amanhã, inclusive, eu tenho uma assembleia de sorteio de vaga de garagem, principalmente por a questão das vagas PNE, né, que hoje virou algo assim absurdo. Eu acho absurdo o que acontece, mas infelizmente a nossa legislação, e quem sou eu para brigar com um perito do Detran que deu um laudo para alguém, né? Hoje, para você ter uma vaga acessível, né, algum problema de joelho, você consegue tirar aquela habilitação especial e pleitear uma vaga PNE. Aí você vê hoje que muitos condomínios têm várias pessoas com essa necessidade, né, e acaba tirando o espaço de quem realmente tem a necessidade, né? Então isso já é um problema, porque aquela pessoa escolheu uma vaga, e tem muitas pessoas que cadastram a mãe como moradora para usar do benefício que a mãe tem, né? Então, gente, isso é algo que acontece, infelizmente, e que a gente tem combatido aí para tentar resolver da melhor maneira possível, porque daqui a pouco não vai todo mundo escolhendo a vaga, não vai mais ter, vai ter que ter sorteio entre eles, né? Entre eles. Tem tantos PNE hoje em dia, né? A pessoa, na verdade, por isso que a gente falou já logo no começo do bom senso. E é uma coisa que não existe em quase lugar nenhum, muito menos em condomínio. Porque assim, eu sou PNE, mas qual é a minha deficiência, né? Muitas pessoas pegaram o PNE para ter um benefício de comprar um carro com imposto menor. É isso. Pronto. E já não tá bom assim, já.
Dentro do condomínio, se você tiver a 30, 40, 50 metros do elevador, vai mudar alguma coisa? Eu tinha um rapaz no meu condomínio que ele era PNE, foi logo no começo, né? Ele era PNE, parava, ele tinha 2 vagas, ele parava um terceiro carro na vaga PNE, que entre aspas era o dele, e os outros 2 ficavam nas vagas. Só que é o seguinte, sábado à tarde ele ia jogar bola na praia. Aí o cara vai jogar bola na praia e estacionava o carro na praia na vaga de deficiente. Com cartão e tudo. Com cartão e tudo, na vaga do pessoal de necessidade especial. Há necessidade disso, entendeu? Por que você não deixa realmente para quem precisa, para quem é cadeirante? Eu tenho um condomínio que eu tenho uma moradora que ela tem um filho especial que é cadeirante, né? E não é um cadeirante, ele é cadeirante com deficiência neurológica. Então, e ela sozinha muitas vezes chega com o carro e tira a cadeirinha e pega o moleque no... hoje já fez mais de 18, mas tem que pegar o moleque no colo, botar na cadeirinha e tal. Aquela pessoa precisa estar perto do elevador, né? É importante para ela estar próximo do elevador. Mas as pessoas às vezes não têm essa empatia. E outro problema de vaga de garagem é pessoas que estacionam na vaga alheia. Né? E fora da demarcação também. Fora da demarcação. Também. Então, eu tenho um condomínio lá que as vagas são próprias e, infelizmente, parece que acontece sempre com esse cara. Alguém vai lá e para na vaga dele. E aí ele vira um bicho. Por mais que a gente trate, parou, a gente identifica, a gente notifica, mas o cara fica numa revolta tão grande com a situação, é absurdo. Mas então as pessoas têm que entender que os problemas vão acontecer e a gente tem a nossa Sim. forma de conduzir. Ele quer saber quem é, ele quer saber qual que é o apartamento, ele quer ir lá catar o cara e mandar tirar. Não, liga agora, a gente telefona, o senhor pode tirar? Não, eu não vou tirar, ou daqui a pouco eu vou. Então, assim, é um problema que acontece muito, é estacionar em vaga alheia e todas as consequências. Eu tenho um problema lá, que, como eu falo, os condomínios em Santos, na verdade, tem uma área geográfica pequena e se usa todos os espaços. Aí eu tenho uma área que eu tenho carro do lado de cá, cada unidade desse lado tem direito a 2 vagas, cada unidade desse lado tem direito a 2 vagas. Só que é o seguinte, se um dos 2 colocar o carro um pouquinho mais para frente, fora da demarcação, atrapalha a manobra do outro. Sim. Tanto para entrar quanto para sair. E tem um morador lá que, assim, ele tem 2 carros. Só que se ele deixar isso aqui um pouquinho mais para frente, como ele está na ponta e o pilar está só na frente, ele consegue tirar esse carro sem puxar o da frente. Então ele usa desse subterfúgio muitas vezes para ter essa situação. E aí atrapalha o outro que está na frente dele, porque... Pra sair. Então gera um conflito e muitas vezes a pessoa quer que a gente resolva isso. Como está fora da demarcação, entre aspas, é fácil. A gente manda notificação, multa e está fora. Então, na verdade, esse é um problema, né? Essa coisa do carro grande na garagem. O correto é, se o carro não cabe na demarcação, ele não pode estar na garagem. Ele não pode estar na garagem. Porém, se ele não atrapalhar ninguém, a gente ainda faz... A gente também tem que ter o bom senso. Sim. Né? Então a gente acaba fazendo vista grossa, não está atrapalhando ninguém, tal. Mas se estiver atrapalhando, infelizmente, sim, não vai poder. Outro conflito que a gente tem aqui é barulho, né? Barulho é uma das coisas que mais as pessoas reclamam. Pô, o vizinho de cima arrasta móveis e tal. Tem muita reclamação de barulho lá. Nossa, cara, eu tô até aqui, tô um cara desde sexta-feira mandando mensagem para mim aqui, um condômino, com esse tipo de problema. Que deu 22 horas... Né, e a pessoa acaba não respeitando, né, arrasta móveis, e aí entra toda aquela questão, o barulho que a gente fala é barulho, aqueles barulhos, sei lá, televisão muito alto, algazarra. Agora, barulho do dia a dia, ainda que fora do horário, por exemplo, como que eu vou impedir o cara, você não pode arrastar uma cadeira para jantar, né, então a gente tem que ter alternativas, coloca um feltro, né? Olha, você está incomodando. Então a gente tem que abordar isso de uma forma mais delicada, né? Para que a pessoa não se zangue. Tem num condomínio que eu tô aí, que ele estava falando alto na garagem e é um condomínio de casas. E aí a vizinha, debaixo da janela e era tipo
6 da manhã, e o cara fala alto no telefone. Aí o conselho, o grupo de moradores que é da gestão compartilhada, foi conversar com o cara virou um bicho. O cara tá atrás de mim com o advogado, só porque a gente foi conversar com ele para ele poder falar mais baixo. Então, assim, as pessoas têm que aprender a receber também uma crítica. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser criticado, mas às vezes a gente precisa, nem que seja uma carta de orientação. Então, o que eu faço? Para que essas pessoas que fazem esse barulho, que é do dia a dia, salto, né, arrastar móvel, a gente manda uma carta de orientação, né, com muito cuidado. Não é uma advertência, é uma carta de orientação. Olha, barulho incomoda, olha, se você estiver fazendo alguma coisa, nem acusa, se você estiver fazendo alguma coisa desse tipo, arrastando móveis fora do horário. A gente pode até mandar meio que geral, ou pro andar, meio, né? Porque assim, existe uma situação, que a gente falou, se você estiver fazendo, porque assim, nunca é a pessoa. Nunca é. Não sou eu. Não sou eu. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Essa hora tá todo mundo dormindo, né? Tudo bem que a acústica hoje, às vezes, o cara 2 andares acima pode até refletir embaixo. Sim. Mas eu sempre falo, se refletir embaixo, o de cima que você está reclamando também teria que ouvir, teria que incomodar. E da mesma maneira que a pessoa que faz barulho, existe também o bom senso de quem ouve o barulho. Sim. Né? Eu estava conversando com um rapaz esses dias, e o rapaz falou, aí eu falei assim, meu filho lá agora, pega a guitarra, liga o Gustavo, pega o teu genro. Ele pega a guitarra, liga o amplificador, que quer ficar tocando, né? E aí faz barulho. Às vezes eu fico para ele, abaixa isso, abaixa um pouquinho e tal. Ele falou, Walter, na verdade assim, para mim tá tudo bem. Eu Seu vizinho. O meu vizinho de baixo. Eu não ligo, não sei o quê. A minha filha também já teve 5 anos. Ele falou. Entendeu? Então, a empatia que a pessoa que recebe, que ouve o barulho, tem. Eu até citei um casal lá que, quando era só os dois, casado de novo, eles sofriam, eles moram perto do Play, então sofriam com aquela molecada ali, reclamavam um pouco e tal. Hoje eles têm 2 filhos, que já estão adolescentes, né? Então, na verdade, assim, um dia é você que faz barulho, outro dia é o outro vizinho. Se não for um negócio constante... Cara, eu tenho uma situação no condomínio que o morador instalou um raio de um chuveiro, cara, que ele tem alguma coisa dentro do chuveiro, não sei se é uma bomba dentro do chuveiro, de pressurização dentro do próprio chuveiro, que quando ele liga esse chuveiro, cara... Faz barulho. Faz um barulho. É um barulho que incomoda? Mas, cara, é durante... 5 minutos que o cara tá tomando banho. Só que o morador de cima do cara... Ainda bem que eu não sou teu vizinho. Nossa, mano. Que hoje eu fiquei um programa inteiro dentro do box. E esse vizinho que escuta, esse morador que vem falar comigo, cara, ele contratou, ele quer entrar com ação, contratou perito, chamou um cara para medir. Falei, cara, como que eu vou falar pro vizinho que ele não pode ter aquele chuveiro? Faz um barulho? Faz, cara, mas poxa, é durante um banho. Mas às vezes ele toma banho 6 da manhã. Tá bom, cara, mas a gente não consegue atuar nisso. Eu já tive problema que a pessoa reclamou da descarga. Da descarga. A pessoa acordava de madrugada e puxava a descarga e fazia barulho. Cara, de manhã, eu tenho reclamações, Walter, de pessoas que de manhã vai fazer uma vitamina. Porra, sim, você quer barulho maior do que o liquidificador batendo um shake pro cara tomar? Só que às vezes o cara vai treinar 6 da manhã, o cara vai tomar 5:30 da manhã a vitamina. O cara vai trabalhar. E aí o cara fala assim, tá, mas e aí? É barulho? Mas é lei do silêncio. Cara, lei do silêncio é coisas que extrapolam, mas as coisas do dia a dia, o cara tá preparando uma refeição para ele. Tinha parede que era drywall, a cozinha com a cozinha do vizinho. Tem uma construção lá que eu tinha que era assim. Então o cara tá lavando louça, às vezes bota a louça, faz barulho, cara. Sim. Não, a minha vizinha, na minha sala, a parede da minha sala é a cozinha da pessoa. E às vezes eu escuto, a pessoa tá ali na cozinha. Mas e aí? Faz parte. Então, assim, tem certo tipo de coisa a gente não vai conseguir resolver. Se a pessoa é muito intolerante para isso, tem pessoas que teve um filho pequeno e ela acha que só porque ela teve um bebê, o mundo tem que parar, o mundo tem que ficar em silêncio pro filho dela dormir. Porque ela tem um bebê. Cara, não é assim, cara. A minha filha, quando ela nasceu, eu acostumei ela no barulho desde pequena.
é com televisão ligada, é com som ligado, ela ia para as festas comigo no Bebê Conforto, cara, tudo da forma. Agora, se você criar a criança de um jeito que ela é intolerante a qualquer tipo de barulho, cara, aí você não vai ter paz, aí você vai ter que morar num sítio. O Gustavo, nem em hotel. A gente às vezes vai e não tem barulho. Não tem barulho das pessoas chegando à noite, passando no corredor. Sim. E você tá ali, vai ligar lá para a recepção, falar, eu quero dormir, não consigo dormir. Então barulho é algo que, eu posso falar para você, barulho é uma das coisas que mais tem de problema de reclamação dentro do condomínio. E a outra coisa, infiltrações entre unidades também hoje você pegou para mover, né? Pega pra capar. Infiltrações, cara, eu tenho... Qual que é o problema das pessoas? Quando você tem um problema de filtração na tua casa, a obrigação de detectar o problema é sua. Sim. Você tem um problema na tua casa, o seu teto está molhado, você sabe que tem um problema lá. Aí eles querem acionar o condomínio para a gente resolver. Fala, não, você tem um problema lá, você tem que identificar qual que é o problema. Você tem que chamar um prestador, abrir o seu forro e identificar se o problema vem do vizinho, se o problema é seu, né, da sua própria unidade, ou se o problema é do condomínio. Agora, qual que é uma transferência de responsabilidade porque a pessoa não quer gastar. A pessoa não quer gastar com um encanador, não quer gastar para... mas eu vou ter que recortar meu forro? Mas e depois? Quem que vai fechar meu forro? Né? Então, a infiltração é uma questão que pega muito também. Não, e hoje, principalmente os condomínios mais novos, nem tão novos assim, mas, sei lá, talvez de uns 15 anos para cá, onde tu não tem mais a coluna passando dentro da unidade, né? A coluna d'água está fora, está lá no shaft, no corredor. Então, dali, do registro ali, do medidor de água, para dentro do apartamento, que é o horizontal, o ramal, aquilo ali é da unidade. Verdade. Ela é da unidade. Dentro da unidade, o condomínio só vai responder pela aprumada de esgoto. Sim. Só a aprumada de esgoto. Só que, às vezes, o que acontece? Tá vazando lá no banheiro do teu vizinho, embaixo. A tubulação é tua. O reparo vai ser lá no vizinho, mas a tubulação é tua. E aí o cara fica enrolando, porque ele não quer gastar. Ô Walter, eu vou falar uma coisa aqui, espero que meu vizinho não esteja me assistindo, hein? Meu vizinho, que é meu amigo. Ontem mesmo, cara, eu tô com um vazamento, ela tá com um vazamento no teto dela, que tá molhando, tá pingando água no aquecedor. Aí ela chamou alguém para identificar, abriu e identificou que o problema era meu. Falou com a minha esposa veio falar comigo e falou, fala para ela o seguinte, vamos resolver. Ela quer chamar alguém da confiança dela e arrumar e me passar a conta, ou ela quer que eu providencie alguém para ir lá e resolver? É mais fácil ela arrumar alguém e resolver, por quê? Vai mexer na casa dela. Vai mexer na casa dela. Mas ela tem que agendar comigo o dia. Porra, eu vou ficar refém do dia que ela pode. Né? Então, eu falei para ela, faz o seguinte, chama alguém, arruma, me passa a conta que eu pago. Né? E simples, mas as pessoas, ela está brava, ela está revoltada, porque está com vazamento. Cara, mas é um vazamento exatamente como você falou. É um vazamento da tubulação da pia, que encana é no teto, é no forro dela. E tu tá se propondo a pagar. E eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada. O vazamento por vida útil da tubulação. Não, e tu tá se propondo a pagar. Que é, entre aspas, o que cabe para a unidade que está infiltrando embaixo, é fazer o pagamento. Uma pergunta, e quando não quer pagar? Aí é a unidade que tem que acionar a outra. Isso não é um problema do condomínio. O que a gente faz, na verdade, que eu tenho tido cuidado, é assim, a gente manda um e-mail para a unidade de cima, com cópia para a unidade de baixo, informando. Temos uma infiltração, tal, não sei o quê, manda foto, tal. E coloca lá, a responsabilidade é sua, é da unidade fazer o reparo. Então é importante, na verdade, que seja feito esse reparo. Agora, se der problema, na verdade, quem vai ter que acionar judicialmente a unidade de cima é o próprio morador. Isso é um problema entre vizinhos, sim. Não é um problema nosso, né? Sim. É o que eu digo, e as pessoas não gostam de ouvir essa resposta. Elas acham que o condomínio tem que fazer alguma coisa. O condomínio, eu já atuo em algumas situações, Walter, quando o vazamento do cara está afetando muitas unidades. Já teve situações que o vazamento na unidade do cara, que era um 13º, está afetando até o 2º andar. Aí eu tomo atitude. Aí eu já cheguei até a fechar o registro do cara, enquanto você não arrumar, eu não vou abrir sua água.
e notifico e vou para cima. Agora, quando está feito, porque o bem coletivo sobrepõe, né, o bem individual. Agora, quando é uma unidade só, não tem muito o que fazer. O importante é que, na verdade, assim, é mais um conflito. Mais um conflito. Vamos falar de mais um outro conflito para nós já falamos aqui de vaga de garagem, barulho, infiltração entre unidades. 3. E um outro que tem pegado muito, assim, principalmente para a gente que é síndico, até para não falar que a gente está falando só das coisas dos moradores em si, mas que é a transparência na gestão. Né? O meu condomínio, por exemplo, está enfrentando muito essa situação porque assim, tu sempre tem alguém no condomínio achando que aquilo não está legal, que aquilo não está transparente, né? Então é importante que a gente, como síndico, na verdade, nessa parte de comunicação e a gestão financeira, que a gente publique o máximo de coisas. Né? Vamos publica tudo. Eu sempre falo, quando eu vou na prestação de contas, eu falo, pessoal, tudo isso aqui que eu vou falar está lá no site da administradora. Se vocês não foram lá, não quiseram ver, é outra história, né? É outra. Então, na verdade, tem tido um conflito grande entre moradores, porque assim, a gente já tem uma fama, né, do político brasileiro. Então, é importante que, assim, que a gente, como síndico, faça a maior divulgação possível das coisas no sistema da administradora. Que a gente divulgue o maior número de informações possíveis de coisas. Eu publiquei esses dias, repliquei, na verdade, no Instagram, uma publicação do William lá, que é o síndico revoltado, sobre essa coisa dos 3 orçamentos. Às vezes, quando a pessoa quer se pegar em alguma coisa com a gente, a pessoa fica, quero 3 orçamentos, e isso não existe, né? Não tem lei nenhuma que obrigue você a fazer 3 orçamentos. E o pessoal muitas vezes não entende, né, que a gente tem outros condomínios, que a gente já fez essa cotação, e chegamos naquela empresa que ela acaba cobrando mais barato da gente, a gente consegue fazer isso. Esses dias eu tive um problema numa central de alarme, e a central foi retirada e mandada para o fabricante. O fabricante mandou um orçamento e eu mandei no grupo do conselho. E a conselheira falou para mim assim, mas só um orçamento? Mas é o orçamento do fabricante, não é uma TV que eu levo na oficina A, B e C e faço a comparação. E mesmo assim, quando tu vai na oficina A com uma televisão e põe lá, tu não sabe se quando tu for para a oficina B, o cara botou mais um defeito para que aquele orçamento fique mais caro do que o dele. Então é um conflito, na verdade, que tem acontecido com um pouco de frequência com os síndicos que eu tenho conversado. E nesse caso, Walter, pegando o gancho de orçamento, quando eu vou falar um exemplo de uma bomba deu pau. Para você conseguir o orçamento de uma bomba, você tem que tirar a bomba, levar numa bancada e avaliar as peças. Sim. Aí você vai querer outro orçamento, você tem que pegar aquela bomba, a empresa tem que devolver para o condomínio tem que pegar, mandar para outra empresa e fazer outro orçamento. E às vezes a empresa, para dar o orçamento, ela vai te dar um preço, vai te dar um custo, porque ela vai ter um custo de remover e de tirar. Então as pessoas precisam entender que às vezes não tem como ter 3 orçamentos mesmo. Então, normalmente, quando eu tenho um contrato com uma empresa de bomba, por exemplo, ela que faz a manutenção da bomba. Né? E se eu um dia achar que está muito caro, eu troco a empresa, mas todo reparo de bomba vai ser feito por aquela empresa, porque ela não vai ficar, né, fazendo várias. Mas falando um pouquinho de transparência, cara, infelizmente a gente vive o que acontece no cenário político, né, reflete no nosso cargo, que também é político. Então as pessoas têm mania de falar coisas que não sabem, né? E elas tomam você por aquilo que elas fariam. Exato, elas medem a gente com a régua deles, né? Essa que é a verdade. E eles têm hábito de falar coisas sem fundamento e que não sabem nada, né? Então se você pega uma pessoa falando mal de você, se você chegar nela, vem cá, por que você falou isso? Porque me falaram. Então a pessoa nem sabe do que ela está falando. Então já começa por aí. Então eles começam a repetir as coisas, né? E nem precisa ser verdade, né? A pessoa joga uma coisa no grupo, pronto, já começa um bafafá. Sim. No condomínio que eu tinha, falaram que a conta ordinária estava estourada em R$50 mil. E estava estourado R$50 mil. E aí eu expliquei. Naquele mês veio 2 contas da Sabesp, uma errada e uma não.
que a gente teve que pagar as 2 contas para não ter corte, estamos discutindo. E exatamente o valor que estava estourado era o valor daquela conta. Sim. Mas eles não importam para eles querem falar. Hoje em dia, nós vemos no mundo que informação está disponível para todo mundo a qualquer momento, em tempo real. Né? Então, hoje, qualquer administradora minimamente organizada tem um portal e está tudo lá. Está tudo lá. Então, eu ouço muito essa questão de transparência, mas na verdade as pessoas têm preguiça de buscar informação, têm preguiça de ler comunicado. Sim. Você falou assim, vamos soltar comunicado, vamos soltar. Gente, só isso não vai resolver. Só isso não. A gente vai estar fazendo a nossa parte. Complemento. A gente vai estar fazendo a nossa parte, mas ainda assim, não vão ler. Eu solto o comunicado, aí vem um conselheiro, você não fez isso, eu fiz, mas eu comuniquei. Mas eles não lêem o comunicado. Falou, mas aí não é problema nosso. Então, a gente tem que buscar soluções para isso. O que eu faço, que é algo que está me ajudando nisso daí? Eu solto o comunicado, eu monto um book com tudo aquilo que aconteceu, né, com tudo aquilo que eu quero falar, e eu apresento esse book numa reunião online todos os meses para todos os condomínios que eu trabalho. Porque, ainda assim, resolve? Não resolve. Tem gente que não vai assistir a reunião. Sim. Só que as pessoas que estão no grupo, às vezes eu percebi que elas começaram a elas mesmas responder essas pessoas que começam a falar besteira. Mas, nunca vi o Gustavo aqui, o síndico não faz isso. Eu falei, peraí, não, o cara todo mês está lá fazendo uma reunião, apresentando o book. Você leu o book? Não vi. Você foi na reunião? Não fui, então. Como é que você quer reclamar? Então, assim, a gente precisa criar mecanismos para que eles, para tentar fazer a informação chegar, né? Mas tem pessoas que não vai ler, tem pessoas que não vai participar da reunião e elas vão continuar reclamando. Não, tá tudo certo. No meu condomínio, um rapaz lá reclamando, lá um senhor, não sei o que temos que fazer uma assembleia, aí eu conversei com a síndica, eu falei assim, se trouxer uma pauta para você marca uma assembleia? Com certeza. Aí entrei lá no grupo, falei, pessoal, conversei com a síndica, é só apresentar a pauta. E ela, a pauta todo mundo sabe. Eu falei assim, não é assim. Se vocês querem uma assembleia, bota uma pauta aqui, eu levo a pauta, eu me proponho a levar a pauta para a síndica e ela vai marcar a assembleia. Tu entendeu? Aí entra naquilo que tu falou, as pessoas, elas querem, é o contra pelo contra, é o não pelo não. Oposição por oposição. Oposição por oposição. E aí acaba gerando esse conflito, né? Que é o tema do nosso programa. Fica esse conflito de interesses e essa dificuldade. Eu tenho um condomínio que eu fiz 3 assembleias esse ano, no mesmo condomínio. Então, eu fiz 3 num, fiz 3 no outro. Não é por falta de assembleia. Num outro condomínio, o pessoal reclama que não tem assembleia. Eu estou fazendo a segunda agora. Fiz a primeira no começo do ano, estou fazendo a segunda agora, dia 1º. Só que lá não tem problema para fazer assembleia. No outro, nós estamos em obra, então tem uma outra situação. O outro teve sorteio de vaga de garagem. E nesse condomínio que eu fiz 3 assembleias, sempre pouco antes da assembleia, o pessoal começa, olha, vai preparado, porque o negócio está pegando, porque as pessoas estão reclamando e tal. Tu chega na assembleia, não é nada disso. Nada disso. Eu fiz 3 assembleias e fiz um café com o síndico, eu fiz 4 reuniões com os... Quando tu chega lá, eles até brigam, mas é entre eles. Porque às vezes é meia dúzia, né, Walter? Não, e eles brigam entre eles, na verdade. Pra gente, a assembleia é super de boa, super tranquila. O Walter, eu tava até... A gente sabe que tem condôminos e tem condôminos, tá, gente? A gente não pode generalizar. Mas eu tenho um cara... Não tenho palavras para descrever os adjetivos desse cara. Se eu fizer uma campanha contra a dengue, ele vai apoiar o mosquito. Não tem jeito. Ele é oposição por oposição. A gente está fazendo uma obra de reforma do hall. A gente soltou um cronograma lá. São 25 torres. A gente vai começar as primeiras torres, vai fazer 2 em 2. O prazo que a empresa deu são 15 dias. Cada 2 torres vão ser 4 torres por mês. Mas vai começar agora. Festas, tal. O que eu fiz? A empresa falou 15 dias. Tá bom. Eu soltei um comunicado de 20 dias. Por quê? Porque vai ter festa, vai paralisar, Sim. vai ter contratempo, vai ser as 2 primeiras torres que a empresa vai fazer. Eu vou avaliar qual vai ser o desempenho dela. Então eu fiz um comunicado conservador. Aí sim, essa pessoa solta a piadinha. Nossa, o pedreiro da minha mãe faz isso mais rápido. O pedreiro da minha mãe... Entendeu? Você vai tirar o piso do hall, você vai refazer o contrapiso, você vai assentar todos os pisos, você vai pintar, vai mexer na iluminação. Enfim, vai fazer uma obra e 15 dias, 2 torres. Cara, é um prazo. 15 dias são praticamente... 2 semanas. 2 semanas, né? Um pouquinho mais trabalhadas, enfim. Mas, cara, as pessoas não adianta. Tem gente que não vai entender.
Então essa questão do conflito, eu aprendi a duras penas que tem pessoas que você consegue reverter, você consegue sentar e explicar. Agora tem pessoas que não vão querer sentar para te ouvir, ou tudo que você falar para ela não vai ser o suficiente. Porque o problema é a pessoalidade que a pessoa traz eu tenho um amigo em um condomínio, e até para a gente poder encerrar, que a gente dessa vez falou bastante, o conselheiro estava na assembleia de eleição, e o conselheiro saiu. Ele me contou isso. O conselheiro saiu e foi embora. Aí elegeram o conselho com quem estava lá. E ele não foi escolhido porque ele não estava. Ele saiu da assembleia. Aí no dia seguinte ele falou pro cara assim, eu vou ser oposição. Mas por que, seu fulano? Aí ele falou assim, não, porque você me tirou do conselho. O síndico tinha tirado ele do conselho. Eu falei, não, tirei o senhor do conselho. O senhor foi embora antes da eleição. Você não foi, ele não participou da eleição? Participou da eleição, não fui eu. Ah, mas eu vou ser a oposição. É o que tu falou, oposição por oposição. Não tem o que fazer. Né? Então é complicado. Acho que deu pra gente falar bastante desse programa. Eu falar bastante? Não, você. Eu encerro. É bullying isso. Pessoal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Ajude a gente nos comentários a fazer novos programas, novos temas. Estamos nas plataformas de podcast. E até o próximo programa. Obrigado. Acabe com as surpresas por falta d'água. Chega de bombas quebradas sem aviso. Basta de alagamentos por transbordo. Diga sim ao SimHub e tem controle do sistema de água do seu condomínio na palma da mão e alertas pelo WhatsApp. Não perca mais água. Venha para SimHub. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.